Nós estamos na terceira semana da nossa série Pense Diferente. E hoje nós vamos falar sobre pensamento transformado. Mas eu quero recapitular um pouquinho das duas últimas semanas, até para a gente pegar o fio da meada. O pastor Rafael, na primeira semana da série, o tema dele era Penso, Logo Existo. E ele tratou de como nós, seres humanos, nós não conseguimos deixar de pensar. A gente pode até fazer algum esforço, a gente tenta achar algumas coisas para silenciar nossa mente, nosso pensamento, mas isso é impossível. Mais do que isso, os nossos pensamentos, eles condicionam a nossa vida. O nosso pensar nos leva a ações, até mesmo decidir não fazer uma determinada coisa, pode ser reação, é reação a algo que a gente pensou. Penso, logo existo. Na semana passada, a pregação já foi comigo e o tema era pensamento propositivo. Desfazendo um pouquinho da ideia de pensamento positivo, quase como uma ideia mágica, se a gente fizer muita força, tudo vai dar certo. E se não deu certo, foi porque a gente não fez força suficiente com a nossa mente. E eu fui trabalhando com quem estava aqui, e alguns de vocês estavam, de como o pensamento funciona. A gente pode decidir pensar sobre alguma coisa e, de repente, um som, um cheiro, qualquer outra coisa alheia àquilo que a gente se propôs a fazer, faz com que o nosso pensamento voe. A gente perdeu a concentração e já fomos levados a pensar em outra coisa. E se é assim, se o nosso pensamento ele funciona dessa maneira, que a gente decida pensar, mas que ele ainda sofre das influências das nossas memórias, de como um barulho nos afeta, de como um cheiro nos afeta, como a gente faz para ter pensamentos propositivos. E eu citei Aaron Beck, que é um psicanalista, e ele no consultório identificou que pessoas em depressão relatavam sonhos e pensamentos depreciativos a respeito de si e a respeito das coisas ao seu redor. O pensamento deles estava condicionado. E ele começa a tratar com os pacientes e ele cria uma das terapias que existem hoje, chamada terapia cognitivo-comportamental. Ele começa a estimular os pacientes dele a duvidar dos pensamentos pejorativos, depreciativos, negativos que eles tinham. E ele diz, questionem isso com base em fatos reais. Olhem para ver se é assim mesmo. Vou dar um exemplo só para aqueles que não ouviram, ainda diferente da semana passada, de como isso funciona. Provavelmente minha mãe vai ver ou está acompanhando até ao vivo, mas ainda agora nas férias, minha mãe contou uma história dela. Ela foi para uma clínica de fisioterapia, porque ela estava fazendo fisioterapia por um probleminha num dos tendões, e na fisioterapia ela teve um aumento de pressão e desmaiou. Simples assim, calor, aumento de pressão, mal súbito desmaiou. E quando ela volta a si, ela começa a se desculpar com o pessoal da clínica por ter desmaiado. Dá para entender como os nossos pensamentos eles podem vir deturpados por algumas coisas. Ela estava lá para um atendimento de saúde, o lugar é para isso. E se ela passou mal lá, era a obrigação deles atender. Não tinha uma razão para ela se desculpar por isso. Mas, de repente, na nossa história, e na história dela é assim, ela continua achando que ela não merece algumas coisas. E o Aaron Beck vai trabalhar isso, questione esses pensamentos com bases reais. O que era a base real, o dado real? Ela pagou por aquele serviço. Não foi culpa dela, também não da clínica, mas ainda assim, ela passar mal ali.
Por que ela tem que se desculpar por isso? E ele diz, duvide, questione esses pensamentos. E ele vai um passinho adiante, e ele diz, agora se você consegue questionar isso, tem que ressignificar. Tem que decidir o que fazer com isso. E eu também disse semana passada que isso não é fácil. Mas a única maneira da gente vencer isso, e de que esses pensamentos eles não nos condicionem dessa maneira, é alimentar a nossa mente com dados verdadeiros. Alimentar a nossa mente, nossa alma com a verdade. E no cristianismo, a verdade tem um nome. A verdade tem um nome, não é um conceito abstrato, não é algo que de repente você possa interpretar de uma maneira e eu possa distorcer completamente isso. No cristianismo, a verdade tem um nome. Jesus diz em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade é Jesus. E dito isso, agora a gente quer dar o passo para a mensagem de hoje, que é pensamento transformado. E eu quero convidar você ainda a ler Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2 só agora. Não vai estar na projeção, porque eu não passei esse texto para o Carlos. Diz assim, portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto racional. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O apóstolo Paulo, quem escreve a carta aos Romanos, e ele faz um apelo a essa comunidade cristã que se reúne naquela cidade, e o apelo dele até é um pouco exagerado, na minha opinião. Rogo para vocês, peço com alguma insistência, se é que vocês acreditam nesse Deus, pelas misericórdias dele que vocês já conhecem, experimentaram, eu estou pedindo. Ele insiste, não é um convite para almoçar, não é um desafiozinho qualquer. Paulo está dando veemência naquilo que ele está pedindo dessa comunidade. Roma era a capital do império e sujeita a todos os modismos que uma cidade grande, que uma cidade importante está sujeita. É lá que, se alguém quisesse divulgar uma ideia, ia para lá ou ia para Atenas. Se alguém quisesse fazer o seu nome como qualquer profissional, se estabelecia lá. Era assim que as coisas aconteciam, muito semelhantes a como acontecem hoje. Qual é o diferente disso, então? Porque Paulo precisa dizer para eles, vocês viviam num determinado padrão, que agora não condiz mais com a nova vida de vocês. O que Paulo está querendo colocar dentro dessa coisa de padrão antigo, de padrão que tem que ser deixado de lado, padrão deste mundo? No que Paulo está pensando quando ele fala dessas coisas? Eu tendo sempre a pensar nesse versículo de uma maneira bem ampla. Quando Paulo diz, não se amoldem ao padrão deste mundo, ele está sendo amplo naquilo que ele quer dizer. Porque se ele quisesse ser específico, ele daria nome aos bois, como os gaúchos dizem. Ele não dá nome aos bois porque ele quer incluir nessa coisa padrão do mundo todas as coisas que eles viviam antes de Jesus. E de como isso agora, a partir de Jesus, a partir desse encontro pessoal com Ele, a partir dessa nova caminhada de fé, eles têm que deixar para trás. Paulo inclui as questões comunitárias de igreja, Paulo inclui as relações comerciais, de trabalho, de servo e de escravo, que ainda existiam naquela época. Paulo fala da ética das pessoas, Paulo inclui tudo ali. Paulo diz, aquilo que vocês viviam antes precisa ser deixado de lado, o molde que formou vocês não era bom.
E agora, em Jesus, há a possibilidade de um novo molde. Paulo está escrevendo para uma comunidade, para uma igreja gentílica. E agora eu preciso explicar isso, porque essa não é uma palavra que a gente usa sempre. Diferente da comunidade que começou em Jerusalém a comunidade cristã começa com pessoas que tinham uma base do judaísmo, pessoas que conheciam o Antigo Testamento, que conheciam esse Deus único, conheciam algumas das promessas, tinham os mandamentos em alta consideração, pautavam sua vida por isso, tinham marcados já na sua alma e na sua mente que eles tinham que se reunir como comunidade e assim por diante. Paulo agora está escrevendo para uma comunidade que vem pessoas que têm diferentes maneiras de interpretar Deus, religião e todas as outras coisas, inclusive ética, inclusive comportamento, inclusive relações familiares. Paulo precisa orientar essa comunidade, e por isso ele escreve isso assim, dizendo, olha, nós em Jesus, sendo comunidade cristã, numa capital, na grande cidade do império, ou em qualquer vilarejo, nós temos um novo padrão que é estabelecido com e em Jesus. A igreja gentílica não tem uma visão de mundo como os judeus, ainda que para os judeus muitas coisas tiveram que ser repensadas. Mas ele precisa falar para eles como se comportar quando a igreja se reúne, como se comportar quando está com o pessoal de fora da igreja. Paulo pede, Paulo insiste para que eles aprendam esse novo padrão. E ele diz simples: se vocês não quiserem, se vocês desistirem de aprender esse novo padrão, é opção de vocês. Mas com o padrão antigo, o padrão antigo é inimigo de vocês agora. Ele é inimigo e vai fazer com que vocês não consigam experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Simples assim. Querem continuar com o antigo padrão? Paulo não diria isso, eu estou dizendo. Querem permanecer com o antigo padrão? Que vocês aprenderam dos pais, que vocês aprenderam, seja de quem for? Ok. Mas permanecendo assim, vocês não vão conseguir experimentar plenamente quem Deus é, o que Ele fez. Vocês não vão conseguir comprovar esse Deus que é único e verdadeiro. Esse Deus que é capaz e mostrou tudo o que Ele faz por cada um de vocês. E aí talvez Paulo agora, se ele estivesse pregando, em vez de escrever a carta, ele diria: quem está comigo, levanta a mão. Quem quer um novo padrão? Eu quero tratar isso ainda em 3 tópicos. Primeira coisa, para que a gente experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, é necessário romper com o passado. O passado é aquilo que nós vivemos e aprendemos antes de um encontro com Jesus. E Paulo, como eu disse, faz isso ser amplo. Esse passado, ele impõe para cada um de nós um molde diferente. Nós podemos ser irmãos de sangue, podemos ter crescido na mesma casa, mas nós vamos nos comportar de maneira diferente, nós vamos ter captado dos nossos pais, dos nossos tios, dos nossos avós, irmãos mais velhos, daqueles com quem nós vivemos, nós vamos ter aprendido coisas diferentes e tomado elas para nós. Isso nos constitui, é quem nós somos. O ser humano, ele aprende por observação e por imitação, a grande maioria das coisas que a gente faz. E de repente a gente questiona os nossos pais, quando a gente é jovem, a gente questiona os nossos pais porque eles nunca sabem nada, a gente sempre sabe melhor. Estou falando de mim, não estou falando de nenhum de vocês. E chega uma certa altura da vida que eu paro e penso, mas
puxa vida, isso aqui eu questionava no meu pai, e eu convivi pouquíssimo tempo com o meu pai pela separação deles, mas eu tinha um relacionamento com ele também depois do casamento desfeito. E eu paro para ver e disse, mas estou fazendo igual ao que ele fazia. Disse, que hipócrita que eu sou. Primeiro por lá atrás questionar e agora por não conseguir fazer diferente. Romper com o passado diz respeito a todas aquelas coisas que nós aprendemos pela observação e pela imitação. Tem coisas boas que a gente aprende dos nossos pais. Amém. Aleluia. Ética. Quando eu conheço Jesus e entrego minha vida, eu não precisava mexer em muitas questões éticas. Eu aprendi isso com os meus avós. O que não é meu, eu não toco, não é meu. Eu sei os limites. Eu sei o que é um comportamento aceitável na sociedade. Então, tem coisas desse passado que eu só precisei agora ressignificar e continuar fazendo igual. Mas tem coisas do meu passado que eu precisei romper e algumas eu ainda preciso. Só a Graziela para fazer a lista toda das coisas que eu ainda preciso romper com esse passado. E não falem com ela, porque vai ser longa a lista e vocês vão gastar muito tempo com isso. A gente foi moldado, querendo ou não, a gente foi moldado, a gente foi formatado pelas pessoas que nos cercavam, pela televisão, uma geração que cresceu na frente da televisão, assistindo a Xuxa, e agora não consegue botar limite em algumas coisas da sua vida e nem consegue compreender por quê. Romper com o passado pode ser doloroso e complicado. Ainda mais quando a gente não se dá conta de que a gente continua fazendo algumas coisas no piloto automático que não combinam mais com a vida cristã, que não combinam com aquilo que a gente professa, que não combinam com a gente saindo domingo de manhã para se reunir aqui. Mas a gente continua fazendo porque, para mudar isso, nós precisamos questionar alguma coisa. Eu gosto de uma história que o Nick Gamble, o autor do Alpha, conta. E quem fez o Alpha certamente ouviu a história já. O Nick Gamble conta de uma mulher que ele conheceu em Londres. Ele foi chamado para fazer o sepultamento dela, porque era alguém que era atendida pela ação social, pela diaconia da igreja. Uma moradora de rua, com perfil de morador de rua, chamam ele para fazer o sepultamento e ele vai. Pelo endereço ele já desconfia de alguma coisa, num cemitério glamuroso de Londres, e ele chega para o sepultamento, as pessoas que estão lá com roupas bem cortadas, alinhadas, roupas de grife, e ele já fica pensando como tem alguma coisa nessa história que não fecha. E ele chega a pensar que ele foi para o sepultamento errado. E ele vê então que de fato é a pessoa, porque ele também conhecia do trabalho de assistência, e ele faz o sepultamento. No final do sepultamento ele vai conversar com algumas das pessoas que estavam ali, e diz, olha, eu conheci fulana na rua, empurrando carrinho de supermercado, carregando um monte de quinquilharia e um cobertor. Ela vinha pegar sopa com o pessoal da igreja e não combina com essas pessoas que estão aqui e com esse lugar. O que eu perdi nessa história? E a pessoa diz, olha, fulana foi uma herdeira. Ela herdou obras de artes, ela herdou muito dinheiro. E quando ela herdou isso, ela até saiu da rua por um tempo, morou naquilo que ela herdou, tinha dinheiro, mas ela não conseguiu ficar ali muito tempo. Moral da história, romper com o passado é complicado. E às vezes, ainda que a gente ouça, ainda que entre no nosso coração, algumas coisas da vontade de Deus,
deixar o lixo para trás, para viver com tudo aquilo que nós herdamos, é um movimento complicado. Romper com o passado é necessário. Segunda coisa, começar de novo. E para mim, começar de novo é uma das grandes maravilhas do cristianismo. São poucas as expressões religiosas onde para começar de novo basta a gente dizer: errei, Senhor, me dá a mão mais uma vez, quero deixar para trás. A maioria das outras matrizes religiosas vai colocar um peso sobre esse para recomeçar. Ah, faça isso. Não, não tem mais jeito, na próxima vida você volta como um cachorro. Estou exagerando, nem sei se é assim que funciona. Ou sei que é assim que não funciona, mas não sei se é o que eles dizem. O cristianismo diz que nós podemos começar de novo, e basta a gente de novo recorrer a Jesus. Basta a gente dizer: quero romper com o meu passado e quero recomeçar. E tem alguns personagens bíblicos que nos mostram isso. Eles testemunham com a sua vida esse romper com o passado e começar de novo a partir do encontro com Jesus. Maria Madalena. Maria Madalena vira discípulo de Jesus. Prostituta, segundo o relato do Novo Testamento. Começar de novo é possível. Se vocês assistiram The Chosen, e a gente tem falado disso de vez em quando, inclusive vai mostrando ela no círculo muito próximo dos discípulos de Jesus, coisa que o Novo Testamento nem fala tão claramente. Simão Pedro. Primeiro ele segue Jesus, ele anda com Jesus por 3 anos. E na hora derradeira, ele nega Jesus. E não faz isso só uma vez, faz 3 vezes. Bom, e Jesus agora disse: beleza, eu te dei chance, te vira. Não. Tem recomeço, tem que começar de novo para o apóstolo Pedro. E ele passa a ser o apóstolo Pedro depois disso. Paulo, o autor da carta. Se Paulo não matou ninguém pelo seu rigor religioso baseado no Antigo Testamento, pelo menos consentiu com a morte. Atos relata que ele está lá quando Estevão é apedrejado. Paulo está lá assistindo. Paulo está indo para Damasco perseguir os cristãos quando ele se converte. Rompe com o passado. Eles nem dão muito crédito para ele no começo. Dizem: pô, ele só está fazendo um teatrinho aí. Na verdade, ele só está se fazendo de cristão para ganhar alguns votos com a gente. Não era eleição, é outra coisa. Ele só está se fazendo de cristão para depois poder perseguir a gente, saber dos nossos nomes. Ele só se infiltrou aqui. Começar de novo. Talvez por isso Paulo escreve em 2 Coríntios 5. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, surgiram novas. Existe um novo modelo e padrão que deve servir de molde para nós agora. Se o padrão antigo não serve, tem um nome. A renovação na nossa mente acontece quando a gente começa a substituir, mexer nesse padrão antigo, que o mundo, que a vida nos impõe, e começa a moldar a nossa vida a partir daquilo que a gente vai descobrindo na palavra, olhando para algum personagem bíblico e fazendo alguma identificação nele. É um processo gradativo, é um processo que às vezes é lento. E se talvez não fosse assim, se a gente só fosse dobrado no sentido contrário, a gente quebraria. Mas Deus trata conosco com misericórdia e vai mexendo aos poucos na nossa vida, removendo o padrão que a gente aprendeu por anos e anos, e colocando diante de nós um novo começo com um novo padrão. Transformação da nossa mente.
Nossa maneira de viver precisa ser confrontada pela palavra. Nós precisamos nos colocar diante dela e ler ela contra nós. A palavra, tantas vezes, ela vai falar do que a gente não consegue. E eu tenho a impressão que às vezes a gente lê a palavra como se Deus só tivesse com aquilo que Ele escreveu, fazendo um carinho na nossa cabeça e dizendo: que filho bom e legal que você é. Lutero falava de lei e evangelho. Primeiro a palavra vem e revela quem nós somos. Ela questiona a nossa vida. Ela nos coloca numa situação onde a gente tem que assumir um molde novo. Depois de nos colocar nesse lugar, Deus vem com graça e diz: ainda que você não consiga sempre, ou que você não consiga nunca, eu continuo te amando. Vamos começar de novo? Uma segunda maneira de nós começarmos de novo é, se a gente aprendeu o padrão antigo, olhando, observando, imitando as pessoas que conviviam com a gente quando a gente foi crescendo. Como é que a gente adquire agora um novo molde? É da mesma maneira. É observando e imitando. A palavra é o primeiro canal pelo qual Deus vai mudando a nossa vida. O segundo é observando e imitando. Então, não tem essa coisa de que a gente vá no culto de vez em quando e possa experimentar uma grande mudança na nossa vida. É pensamento mágico. É mais do que isso. Não é só no culto que isso acontece. Porque no culto vocês veem o pastor que está falando aqui. Vocês olham um meio de canto para quem está fazendo louvor, porque eles ficam de canto, né? A gente não vira para lá para ficar olhando eles. A gente vê o pessoal da recepção, da técnica, mas não sabe o que eles pensam, não sabem da vida deles, não sabem das transformações que eles já se submeteram. Onde a gente, de fato, numa comunidade, convive com pessoas a ponto da gente poder assumir um novo padrão, assim como elas aprenderam e foram assumindo de outros. Nos grupos menores da comunidade, seja o nome que eles tiverem, oásis, estudo bíblico, para nós os PGs são uma ferramenta importante para isso. Porque é lá que a gente se conhece, é lá que a gente pode aprender um novo padrão. É lá que a gente é estimulado a começar de novo. Começar de novo passa por uma vida com um novo molde, com um novo modelo, que vem da palavra, a partir de Jesus, de exemplos, de personagens bíblicos, que vem da convivência num grupo cristão. E a última coisa, por que a gente faria isso? Falei disso já na introdução. Se a gente não se sujeitar a uma mudança de molde, nós não vamos conseguir experimentar, nem comprovar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E a gente passa por algumas situações na nossa vida, onde a gente acha que Deus nos abandonou. A gente sofre, a gente sente dor, a gente fica angustiado, e a gente nem consegue compreender muito bem quando Paulo agora diz que a gente vai experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, porque a gente passa por situações desagradáveis na nossa vida. Por que Paulo fala disso? O novo padrão diz respeito a uma relação de intimidade com Jesus, diz respeito a conhecer o que Ele espera de nós, diz respeito a sabermos quem Ele muda a nossa visão de futuro, nos faz entender que a nossa vida não é apenas aqui e agora, e ainda que a gente passe por alguma coisa que não seja agradável aqui e agora, nós temos promessa de eternidade,
Mas essas coisas só vão fazer sentido e nós só vamos experimentar e comprovar o que Deus faz nas pequenas coisas do dia a dia, se nós nos sujeitarmos a um novo modelo, a um novo molde. O molde antigo diz, se não está dando prazer, desiste. Se não me é agradável, não é para mim. Se está dando errado, Deus não existe. O novo padrão faz a gente experimentar Deus como Ele é, não como nós o imaginamos. Renovação dos nossos valores, no modo de viver, princípios, pode ser um processo doloroso, longo, mas é imprescindível se nós quisermos viver e experimentar a boa e perfeita, agradável vontade de Deus. Nosso assunto hoje é pensamento transformado. Nosso pensamento só será transformado quando alimentarmos nossa mente e a nossa alma com a verdade. A verdade tem um nome. A verdade é um modelo para a nossa vida. Por isso eu encerro mais uma vez com a palavra de Paulo. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que seja assim conosco,